Referências de cortiço italiano, memórias afetivas de infância e soluções cenográficas marcam a nova ambientação do Pellegrino Massas. O projeto foi feito em parceria pela dupla Ellen Rezende e Nick Morali. Quando a Fabiana entrou em contato com o seu estúdio, Nick, qual era o propósito? Qual era o briefing aqui? Eu acho que a primeira coisa que ela quis trazer do meu trabalho era a parede. Era fazer uma parede e aí a gente foi conversando e foram pintando ideias de ambientações. Ele já tinha uma cara, já estava bonito, mas faltava essa coisa do detalhe mesmo, sabe? De um vaso com plantas. Foi bem legal, porque foi uma coisa com vida. E de história deles também, né? De ter esses objetos, de ter fotos de família. Foi bem legal isso. Você é designer de interiores, também faz grafite, tem um conceito de trabalho todo diferente, coloca a mão na massa propriamente. De onde vem essa ideia? Eu trabalhava com televisão, eu fui assistente de direção, depois produtora por 13 anos. E eu acho que eu sempre pus muita mão na massa, né? Então eu ia para campo, ia no estúdio, então a gente acaba fazendo de tudo um pouco. E eu quis trazer isso um pouco também, sabe? Não ficar só desenhando e tal. Eu gosto de estar ali, de sentir, de estar com o cliente e sentir o ambiente, fazer uma parede, sabe? De sentir o lugar mesmo. Tem toda uma pegada de cenografia também no seu trabalho? Tem. Eu gosto dessa coisa da temática, Eu trabalho muito com referência, eu acho que isso veio muito da televisão, sabe? Quando eu era assistente, assim, você tem que ter referência para tudo. Então eu vejo uma foto numa revista, para mim, daí eu já monto ela com uma outra e vira um Frankenstein, e aí vem uma outra ideia e essa coisa de criar em cima das outras coisas, né? E isso para mim é muito de televisão, dessa bagagem que eu trago. Essa parede aqui, como surgiu a inspiração, Nick? Eu reproduzi com stencil esse grafite e eu quis fazer uma padronagem. Eu gosto muito dessa coisa da padronagem, como se fosse um papel de parede, só que com essa cara de rua. E aí a gente quis trazer o alecrim, que eles usam muito nos ingredientes aqui, daí eu reproduzi um alecrim meio estilizado e aí eu fiz a parede só com alecrim. A ideia principal era essa. Daí eu olhei e tava faltando alguma coisa, daí eu peguei e me deu um treco de polo aqui assim, eu peguei o pincel, comecei a jogar a tinta preta. E aí eu acho que deu essa cara mais rua. Contracenando com a parede, veio um banco também, Sim. Design do seu estúdio. É uma caixa, um caixote, que a gente pegou as caixas de vinho que eles tinham aqui e não ia fazer nada com as caixas, não tinha utilidade, a gente resolveu dar uma cara para elas. E aí eu desenhei o encosto e pedi para fazer essa brincadeira. Não é uma coisa, um sofazinho, tal, mas ficou um objeto de arte, assim, sabe? Chama muita atenção também essa composição na circulação, a passagem pro banheiro. Sim. Fabiana e o Fabrício trouxeram alguns objetos para ser composto? Essa ideia, assim, eu propus para eles a gente fazer uma parede, tipo casa de vó, que a gente fique... Porque o foco era levar o cliente para olhar outra parede enquanto vai para o banheiro, porque o outro é o passapratos e tal, então daí a gente quis fazer uma coisa bonitinha do outro lado. E aí teve essa coisa de casa de vó, de remeter a uma coisa familiar, de porta-retrato, tudo. E em vez de ficar o porta-retrato super engessado, umas coisas muito simétricas e tal, a gente trouxe objetos. Então a gente foi no ferro velho, pegou bandejas antigas, pedi fotos da família, do Pellegrino, né? Que Pellegrino é o sobrenome deles. Então tá toda a história da família, da mãe, do pai, dele pequeno, sabe? Uma forma de pão serve de moldura? Tem uma forma de pão, tem um cortador de macarrão com uma receita de uma massa que eles fazem. Que faz parte da história do casal? Que faz parte, exatamente. Eles se formaram fora do Brasil? Isso. Aqui entraram latas também, você viu as latas, teve a ideia de... São latas antigas de óleo, macarrão, chocolate, nem todas coisas italianas, tudo, mas essa coisa da culinária mesmo. E o banheiro é a cereja do bolo. O banheiro é o que faz mais... do projeto. Como é que surgiu a ideia de reaproveitar
lavadora de roupa super antiga. A ideia do banheiro foi muito louca porque a lavadora não veio primeiro, ela veio e coube, assim, surgiu depois. Ia ser uma bicicleta com uma cuba em cima, uma bicicleta antiga com cestinho e tal. E quando a gente viu essa lavadora no ferro velho, a gente falou, não, é ela, sabe? Tava esperando. Mas a ideia foi criar um cortiço italiano com aquelas coisas, em vez de ter tudo bonitinho, banheiro perfeito e tal, a gente colocou pedaços de pano fazendo bandeirinha, pregados com pregadores de roupa de madeira. Porque italiano então, adora roupa pendurada, afinal exatamente. De contas. Não dava pra pôr um lençol branco como eles gostam tanto. Aí a gente improvisou umas bandeirinhas de xadrezes e tal, caixote de feira, obviamente, que isso tem tudo a ver. Rodas de bicicleta, então deu essa cara mesmo da própria vila em Louco. Foi lá, fez a ranhura pessoalmente? Foi. O pedreiro foi lá, pintou, tal, bonitinho, daí eu peguei uma lixa, peguei uma espátula e comecei a quebrar, foi muito legal. E esse trabalho de grafite no banheiro, você traz cartazes? Como chama essa técnica? Lambi-lambi. São os cartazes de rua sobrecolados, esses que a gente vê banda colocando, divulgando o show, tudo, a gente pode fazer com um papel de parede. E nesse caso foram feitos com pôsteres italianos antigos. A combinação do trabalho da Ellen Rezende, arquiteta, e da Nick Morales, designer aqui, funcionou? Foi muito legal. Eu acho que deu um complementou, porque a Ellen, ela fez essa parte estrutural, né? Criou todo esse mecanismo de como que aumentar a cozinha. E a Nick, ela conseguiu dar detalhes, né? Ela deu um ar para os detalhes. Então esse negócio de abrir a porta e ter uma colher, que na verdade não é uma fechadura, né? É uma colher que você abre a porta. Então tudo isso cria... A pessoa fala, nossa, eu vou conhecer o banheiro para ver como é, sabe? Aí entra no banheiro, volta falando... Daí tem a história da cozinha, da mesa, que a gente agora colocou dentro da cozinha. Então, os clientes podem ver preparando mesmo. Já pode ver daqui através do vidro. E tem essa mesa especial que é com reserva. Essas mesas a gente faz sob reserva, né? Que daí é um menu totalmente diferenciado. É muito legal isso. E as novidades do cardápio do Pellegrino, Fabiana? A gente tem bastante novidade. Além da história dos pratos do dia, de segunda a sexta, que a gente já faz um prato executivo, né, um preço mais convidativo, a gente tem algumas novidades no cardápio mesmo do restaurante. Um espesato de vitela, que sai muito, é um dos pratos que mais está saindo aqui. E esse que a gente gravou a produção? É o sorrentini de vitela, que vai ser servido com um molho de tomates frescos, que é um molho que a gente faz aqui com tomate orgânico, que são cozidos por 8 horas, depois a gente passa numa peneira, um molho bem gostoso. Você e o Fabrício estão sempre na cozinha, vocês são apaixonados pelo que fazem, por cozinha, massas? Ai, a Fabiana? gente é. Era nosso sonho ter um lugar assim pequenininho, servir, poder fazer o serviço mesmo, sabe? Cada prato individualizado. Então essa frase que tá aqui no Essa frase resume muito. Se você trabalha com a mão, é um operário. Se trabalha com a mão e a cabeça, é um artesão. Se trabalha com a mão, a cabeça e o coração, é um artista. Você tem essa frase tatuada? Eu tenho tatuada no meu braço.